Professor da Universidade de São Paulo analisa as tendências do agro para 2024. No quadro Temática, a Organização das Cooperativas Brasileiras apresenta relatório 2023. Sistema de plantio direto nas áreas de grãos apresenta diversos exemplos com ótimos resultados. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história da família Peretti. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E começamos o programa de hoje com Marcos Fava Neves, professor titular dos cursos de administração da USP, em Ribeirão Preto, conhecido por Doutor Agro. Professor Marcos Fava Neto é especialista em planejamento estratégico do agronegócio. Vamos ver sua análise sobre as tendências para o agro agora em 2024. Primeiro ponto é o acompanhamento da questão geopolítica mundial. Nós estamos num momento muito complexo da sociedade, o enfraquecimento das organizações coletivas como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, as nações se preocupando cada vez mais com elas mesmas, e uma questão que nesse momento em que estamos aqui conversando tem guerras em andamento. Guerras mais famosas e menos famosas. A tensão continua entre Rússia e Ucrânia, aparentemente não vai se resolver rapidamente. Toda a triste situação em Israel sendo atacado aí pelo Hamas, a ocupação da faixa de Gaza e toda a instabilidade no Oriente Médio que pode nos afetar o preço do petróleo. Alguns países lá são grandes consumidores dos alimentos feitos no Brasil, e tem um complicador a mais nesse 2024, pessoal. Qual que é? Eleição para tudo que é lado. Nós vamos ter eleição extremamente polarizada nos Estados Unidos, nós temos eleição na Índia, nós temos alguns países importantes da Europa também com eleições, Parlamento Europeu, México, Venezuela, enfim, você tem eleição para tudo quanto é lado, e também no Brasil, as eleições municipais, que vão trazer uma confusão aí a partir do segundo semestre. Então, primeiro ponto, a questão geopolítica mundial e nacional tem que ser observada para ver como é que ela vai impactar nos crescimentos econômicos, a questão de taxa de juros e principalmente na estabilidade ou instabilidade, crises mundiais. Tópico número 1 foi esse daí. Segundo ponto extremamente importante a ser observado 2024 é a questão do crescimento econômico mundial. Afinal, somos produtores de comida, de energias renováveis, e a gente sabe que a comida é sempre a última coisa que é cortada quando um país tem
problemas econômicos, então o Brasil, de certa maneira, é mais blindado, o setor de serviços, turismo, né? A própria questão de carros e outros sofrem mais quando você tem problemas econômicos. Mas na economia mundial, há uma perspectiva de uma taxa de crescimento um pouquinho menor, né? O PIB do planeta, que deve crescer 2,9%, segundo a OCDE, no ano de 2023, cairia para um crescimento de 2,7%, quase igual, um pouquinho menor, no ano de 2024. As estimativas também para o Brasil são de um crescimento menor, então nós provavelmente chegamos a 3% de crescimento em 2023, provavelmente vem pela metade, 1,5% em 2024. Então esse é um ponto importante também. A China segue crescendo, a expectativa é ao redor de 4,7%, e a Índia, né? A Índia, essa futura potência aí com crescimento de 6%. Então esse ponto é muito importante para nós observar se a economia cresce. Pelo que a gente viu aqui, vai crescer, mas a uma taxa um pouquinho menor. Vamos torcer para acelerar, porque isso é bem-estar geral. Tem que observar também no ambiente econômico a questão do câmbio no Brasil. A expectativa é que o câmbio deve permanecer ao redor de 5. Aí, quando você olha o Boletim Focus e outros, a minha opinião é que o câmbio valoriza um pouquinho mais, mas é o ponto importante. E a questão do crescimento econômico mundial é muito importante para as exportações do nosso agro e que devem continuar crescendo. Nosso recorde foi batido em 2023, nós estamos com 1,61, 23 deve fechar, o número não está pronto ainda, talvez 1,65, torcer para quem sabe chegar perto de 170 bilhões de dólares, lembrando que o nosso número de 23 representou um crescimento em volume importante, porque os preços das commodities, vocês sabem, estavam um pouco mais baixos. Então, o segundo ponto é olhar a questão da economia do planeta. Não temos aí grandes notícias, boas notícias, mas se ela repetir o que foi 2023, dá para a gente continuar crescendo. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. No quadro Temática desta sexta-feira, vamos assistir a um vídeo da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, que apresenta o relatório de atividades de 2023. Como é bom começar um ano novo com a sensação de não ter deixado nada para trás. Em 2023, o COP brasileiro fez história. Unimos forças para fazer valer nossos direitos. Estivemos em todos os lugares, melhorando a vida das pessoas, no campo e nas cidades, em todos os setores e também na internet. Inovando, ocupando novos espaços, criando novos laços, fortalecendo relacionamentos. Juntos, ultrapassamos fronteiras e começamos a preparar um futuro melhor para quem mais precisa. Tudo isso sem jamais esquecer da nossa essência e do nosso compromisso com as pessoas, com a ética e com o meio ambiente. Afinal, são elas as pessoas que nos tornam fortes e mais capazes de conquistar um mesmo objetivo comum: gerar R$1 trilhão em prosperidade para o Brasil. E fazendo isso, reforçando o orgulho de ser COP, falando sobre o nosso jeito diferente de fazer negócios para cada vez mais pessoas. Percorrendo longas estradas, guiados por nossa vontade de desenvolver as pessoas. Por nosso compromisso em construir um futuro melhor para o Brasil e para todo o nosso planeta.
E depois de desbravar tantos novos espaços, sabemos que estamos prontos para ir cada vez mais longe. Faremos isso durante o 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, CBC, em maio de 2024. Juntos, vamos projetar um futuro mais COP para todos. Esse é só o começo. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Sistema de plantio direto nas áreas de grãos apresenta diversos exemplos com ótimos resultados. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história da família Peretti. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E nessa segunda parte do programa continuamos a falar sobre o sistema de plantio direto, que tem avançado em Santa Catarina, tanto que está sendo aplicado em áreas de grande produção de grãos. As reportagens produzidas pelo nosso programa companheiro Agro, Saúde e Cooperação se depararam com ótimos exemplos desta prática em diversas regiões do estado. Veja. O plantio direto consiste em semear ou plantar diretamente sobre a palha ou restos de outra cultura agrícola. Não tem a necessidade de revolvimento do solo. A técnica agrícola traz diversos benefícios para a produção de alimentos e para o meio ambiente. No Centro de Treinamento da EPAGRE, em Chapecó, há mais de 10 anos, jovens agricultores recebem orientações práticas sobre o sistema de plantio direto de hortaliças. O trabalho de capacitação é uma forma da juventude interessada manter a sucessão no campo. Isso é feito sempre que você começa um trabalho do sistema SPDH com a família. Então tu tem que saber que condição que está essa gleba, onde vai ser trabalho, o sistema de plantio direto de hortaliças em termos de qualidade do solo. Então nós temos que avaliar que situação que está esse solo para saber as interferências que temos que fazer para que nós tenhamos depois uma planta mais equilibrada, uma planta com saúde, né? Que certamente a cultura superior econômica que vem, né, nessa área terá sucesso. O sistema é utilizado com sucesso na produção de grãos em grande escala. Um exemplo fica em Faxinal dos Guedes, na propriedade da família Alessio. A propriedade trabalha com a chamada agricultura regenerativa e os produtores rurais de várias regiões vêm aqui para a troca de experiências. O cultivo de trigo e soja segue os princípios do plantio direto. O resultado da boa produtividade começa debaixo da terra. Tem uma gama muito grande de micro-organismos aí trabalhando. A gente fala muito que a grande diversidade de vida da terra ela está abaixo do solo, não acima. Né? Tem um universo que a gente desconhece totalmente em termos de microbiologia. Isso é fabuloso, mas eles estão aí trabalhando, nutrindo, sequestrando carbono.
as raízes fazem isso, né? Internalizam o carbono, a planta envia exudato, que seria o alimento para a microbiologia. Uma parte desse alimento elas utilizam para a multiplicação delas, outra parte fica estocado em forma de carbono estável no solo, né? Conferindo ao solo agregados físicos de alta qualidade. É um sistema, quando trabalha em conjunto, uma coisa ajuda a outra e todos saem bem no final, inclusive nós. O plantio direto se mostrou eficiente no Brasil desde que foi introduzido nas lavouras por aqui, no início da década de 70, mas exige paciência do agricultor. Há alguns anos atrás, uns 20 a 30 anos atrás, o agricultor arava o solo, gradeava e tinha uma pulverização do solo, ou seja, chovia, o solo ia embora. Com isso aí começou-se o plantio direto e teve uma grande melhora na questão física e química do solo. E isso são benéficos à natureza, né? E quem ganha isso é o agricultor. Entre tantos benefícios do sistema, está também a redução na aplicação de defensivos químicos. Em Campos Novos, onde mais se produz grãos em Santa Catarina, um projeto da EPAGRE já mostrou os primeiros resultados. Então, nos últimos 2 anos do projeto, nós conseguimos reduzir de 3 aplicações de herbicidas que os agricultores normalmente fazem para uma aplicação, ou seja, aquela aplicação aos 40 dias após a emergência da cultura. Então nós conseguimos, além das vantagens ambientais, menos impacto ambiental, a gente conseguiu reduzir custo de produção. Na parte de fungicidas, nós conseguimos reduzir, por exemplo, num ano, de 4 aplicações de fungicida para uma aplicação de fungicida. Estamos em Chapadão do Lajeado, município do Alto Vale do Itajaí. Seu Dalvino plantou cebola a vida toda, mas há poucos anos, com a ajuda dos técnicos da cooperativa, decidiu apostar na rotação de culturas, utilizando o sistema de plantio direto. E viu a opção de uma renda a mais no trigo, porque ela é uma cultura de inverno e com isso você já tem muita palhada no solo, que protege muito bem contra a erosão. E a soja tem um bom resultado na palhada de trigo e isso fez com que a gente investisse nesta área, né? Seu Dalvino ganhou na agregação de valor e na qualidade do solo que não tem mais erosão. E ainda, ele retém a umidade necessária para as plantas e o desenvolvimento de nutrientes e micro-organismos. Um manejo que atende às necessidades das culturas agrícolas e da própria terra. Porque cada cultura tem uma exigência em termos de nutrientes do solo e também cada cultura tem doenças ou pragas que acometem ela, né? Então a rotação de cultura entre épocas, né, ou mesmo da mesma época, né, é importante para isso, para quebrar o ciclo de pragas, doenças e mesmo ervas daninhas. E também o resíduo, né, a palhada depois da colheita, também são palhadas diferentes, né, que fazem que ocorra uma maior cobertura do solo para a cultura seguinte ou não. Seu Dalvino reconhece que no passado o solo agrícola sofreu, mas com as novas tecnologias e manejo sustentável, a fertilidade do solo e a biodiversidade vão resultar em cultivos mais saudáveis e produtivos. Hoje nós temos fungos, né, bactérias, por exemplo, na soja, que extrai o nitrogênio do ar e injeta na soja, né? E já está se andando com tecnologias aí para extrair fósforo. E daqui a pouco entra a tecnologia do potássio, que já tem algumas bactérias, né? Ciência e agricultura andam junto, né? E está avançando muito rápido agora. E eu estou, assim, muito otimista com essa parte, né, da tecnologia, com fungos e bactérias para a renovação do nosso solo. O plantio direto é uma técnica agrícola sustentável que oferece benefícios tanto para os agricultores quanto para o meio ambiente, contribuindo para uma produção de alimentos mais eficiente e ecologicamente responsável. O casal de produtores que vamos conhecer hoje é um exemplo pela eficiência do que faz na propriedade e principalmente pela determinação em superar os desafios. Eles completaram o ensino fundamental e o ensino médio depois de casados. Ela fez até faculdade. Então, vamos conhecer juntos com o Sebastião Garcia, o Rodrigo e a Simone. Eles são produtores de suínos e leite no município catarinense de Ibiã, no meio-oeste, bem pertinho de Campos Novos.
pai do Rodrigo trabalhou à meia na propriedade de uma tia durante 6 anos antes de comprar essa propriedade. Rodrigo nem tinha nascido ainda quando o seu Darcy e a dona Geni se mudaram para cá. Mas ele ouviu as histórias e lembra do que viveu aqui quando criança. Os pais dele eram produtores de suínos. A mãe é um exemplo depois, lá uns 10 anos depois, foi em 90 mais ou menos, que me parece que me recordo alguma coisa, que ela resolveu pôr umas vaquinhas de leite, né? Um exemplo daí, mas daí ela meio sozinha, ela que se virava, ela que tratava, e o pai não gostava muito da lida de leite, para falar a verdade. No caso, o pai gostava da lida de porco. Era um tempo difícil. Rodrigo conta que até num paiol o pai e a mãe moraram. Era uns paiol de madeira velho, no caso, daí eles moraram 2 anos dentro ali. Não tinha luz, não tinha energia elétrica ainda. A energia elétrica veio que eles contam em 83, se não me engano, parece, para cá. A casa de alvenaria foi construída por um tio que era pedreiro. E foi onde Rodrigo e Claudinei, o irmão, se criaram. Hoje Claudinei mora próximo e é funcionário público. O começo de vida não foi muito diferente para os pais da Simone, a esposa do Rodrigo. Eles também são agricultores. Quando casaram não tinham quase nada, a mãe disse que assim, era só a vontade mesmo. Simone lembra que os pais produziam frutas, pêssego e uva, e tinham lavoura de fumo e gado de leite. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe sempre conta que eu já comecei a ajudar, né? Tirar leite na mão, eu ia lá para a estrevaria, né, junto com eles. Simone é a mais velha de 3 meninas, as filhas do seu Cláudio e da dona Tere. E só ela continua no campo. Eu estudava, gostava de estudar, mas nunca tinha assim, uma ideia de fazer outra coisa e estudar para alguma coisa específica, nunca tinha. Rodrigo e Simone cresceram e se conheceram. A gente se encontrou ali no baile, a gente dançava, ela gostava de dançar e acabamos conversando e dali para frente os outros foi rolando, foi se enturmando e deu certo. Começava aí uma nova história, quase 2 décadas atrás. A gente começou muito novinho, né? Eu tinha 18 anos, adolescente, tinha feito a carteira. 3 anos depois, eles se casaram, construíram uma casa e tiveram a Larissa, que, pelo que parece, pode ser a sucessora da propriedade. Ela já ajuda, assim, no que ela pode, ela já está sempre por ali. Estamos incentivando ela, né, na verdade, né, a gostar da profissão também, né, no caso, né. O gosto pela profissão, Rodrigo e Simone sempre tiveram. Mas eles perceberam que era preciso mais. E resolveram, então, voltar no tempo, de certa forma. Eles voltaram a estudar. Eu não gostava muito de estudar. Fui até a 7ª série 2 vezes, no caso, parei as 2 vezes na metade do ano. E gostava daqui, não gostava de estudar, no caso. Daí, acabei fazendo um ensejo o ano passado. Rodrigo concluiu com isso o ensino fundamental. Simone, o médio. Mas ela quis ainda mais. Se preparou e tem orgulho de exibir agora o diploma da faculdade. Faz pouco tempo que ela concluiu. Se formou em processos gerenciais. Vaca a gente conhecia, né? Tira leite, mas sempre a gente tem que estar se adaptando, né? Sempre inovando, vendo o que tem de melhor no mercado, que senão você vai ficando para trás, né? Que nem qualquer outra atividade. Se você não ir se aperfeiçoando, a coisa também não vai, né? Só trabalhar com os braços, que nem era antigamente, claro que eles trabalhavam assim porque era assim que era, né? A maioria das pessoas, mas no que a gente poder ir modernizando e controlando, né? É melhor, né? Rodrigo trabalhou desde cedo com o pai na lavoura e na produção de suínos. E acompanhou de perto o crescimento da atividade leiteira na propriedade. Ele diz que lembra do dia e de como tudo começou a mudar. Ali em 2000, 2001, apareceu um cara que tinha umas 30 vacas, 35 vacas ali, umas vacas bonitas, boas, e disse que ia parar com a atividade e veio aqui oferecer para nós. O pai deu suporte, a mãe ajudou e eles compraram mais 35 vacas no plantel. Daí onde que foi revolucionado e que daí sim que engrenou, que nós começamos a partir no leite mesmo. Segundo o Rodrigo, a família dele foi a primeira no município a fazer inseminação artificial. Em 92, 93, Ibião, o primeiro botijão de inseminação foi a nossa propriedade, meu pai e minha mãe que comprou. Rodrigo tem hoje 42 vacas produzindo. O plantel é de quase o dobro, são pelo menos 80 animais.
O sistema de criação é de semi-confinamento. Um pouco a pasto, outro no freestyle. Essa estrutura dividida em baias. O manejo e os resultados têm melhorado a cada ano. Principalmente nos últimos 3, desde que eles decidiram participar do ATEG, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. O Daltro é o técnico de campo que visita a propriedade todo mês. Aqui ele está colhendo amostras para fazer análise do solo. A nutrição, as instalações, o desenvolvimento dos animais e dos números também fazem parte das orientações do programa. Conseguimos aprender bastante coisa, né? Um exemplo foi implantado piquete, onde foi posto água nos piquetes também, né? Então, tudo somou para aumentar a produtividade, né? Os números do Senar mostram a evolução. Em maio de 2019, Rodrigo tinha 39 vacas em lactação e tirava 20 mil litros por mês. Pouco mais de 17 litros em média por animal. Um ano depois, com apenas uma vaca a mais, a produção chegou a 29 mil litros. O diferencial está na produtividade. Pulou para mais de 24 litros em média. Um ano para cá, praticamente, a nossa produção aí aumentou quase 50%, vaca de leite ao mês, no caso. O casal destaca também o suporte dado pela Ipagre na propriedade desde o início, inclusive na implantação dos piquetes na pastagem. Eles contam que tem também a assistência de um veterinário particular que faz o acompanhamento dos protocolos de inseminação. O intervalo de partos reduziu de 18 para 13 meses cada vaca, o que conta para os números de produtividade também. No começo a gente tinha que segurar, né? Que a vida era mais difícil. Mas depois acho que sempre os cursos que a gente faz sempre ajuda, né? A aprender a controlar a gestão é 50% mais, eu acho. Da rentabilidade da atividade, não exemplo, né? Rodrigo e Simone perceberam que os custos aumentaram nos últimos meses por causa da pandemia do coronavírus. A incerteza do mercado, o dólar oscilou bastante, no caso aumentou muito, né, no caso, né, então encareceu o custo de produção, hoje encareceu em torno de quase uns 25% hoje. Tentando driblar os custos, aumentar os lucros, superar os desafios, eles fazem tudo juntos. Mal o dia amanhece, desde a primeira ordenha. Quem trata praticamente 90% das vacas sou eu, né, no caso, de manhã e de tarde. Ele faz o trato e eu limpo, varro e limpo resfriador, essas coisas, trato os bezerros. Nos suínos, Rodrigo tem um funcionário, o Gilmar. O sistema aqui é de terminação e a granja tem quase 500 animais. Não tem um dia em que Rodrigo não se lembre de quem mais gostava de trabalhar nesse lugar: o pai. Meu pai era parceirão, no caso, era trabalhador, no caso, para falar a verdade, com 62, 63 anos, mas ele não parava, ele era da manhã à noite, um exemplo assim, não tinha preguiça, um exemplo. Seu Darcy sofreu um acidente em 2015, enquanto preparava a ração para os animais. Deu um baque grande para nós, quando eu perdi ele, no caso. A gente estava, assim, um pouco a par da situação da propriedade, um exemplo, né, mas não ligado 100%, né, ele estava vinculado aí, no caso, né, daí dali para cá, que sobrou para eu e a minha esposa, no caso, para falar a verdade, começar a gerenciar e saber as atitudes a tomar para começar a tocar a propriedade, nós, né, no exemplo, né, sozinho daí, né. Depois que o pai morreu, a mãe de Rodrigo deixou o campo. Hoje ela mora na cidade, mas de vez em quando volta ao interior. Aqui ficaram as histórias da família, as lembranças e as lições para o trabalho e para a vida. A herança mais importante que se pode ter. Com essa bela história do Rodrigo e da Simone Peretti, vamos encerrando por aqui o nosso programa Cooper News SC de hoje. Desejando para você um excelente final de semana e até semana que vem.